Bom, o bom dia, eu vou falar sobre sexualidade, adolescência em um olhar psicanalítico. Meu nome é Carol Miranda, sou psicanalista, tenho um percurso teórico atravessado pela Associação Psicanalítica de Curitiba, a Escola de Psicanálise de Curitiba, a EPC, fiz uma pós-graduação em psicanálise contemporânea no século XXI pela FAAP, participo de alguns grupos de leitura, de cursos independentes, e a ideia de psicanálise, para mim, é uma psicanálise acolhedora, descomplicada, contemporânea e sempre orientada para uma autenticidade e autonomia do indivíduo. Eu vou começar aqui elaborando uma estruturação de pensamento com vocês para a gente poder chegar no fiozinho final, né? Então, a gente vai falar de uma sexualidade na psicanálise no início, né? Quando o Freud fala nos 3 ensaios sobre a sexualidade. Então, o conceito básico do Freud sobre sexualidade é que toda criança já nasce, né, com uma pulsão sexual natural. E esse desenvolvimento infantil vai acontecendo ao longo das fases que ele vai denominando, né? Fase oral, fase anal, fase fálica. E esse desenvolvimento, ele vai percebendo que essa busca dessa pulsão sexual, ela vai ser descarregada, né? Vai ter uma tensão interna que ela vai ser descarregada no ambiente. Então, assim, quando ele fala, por exemplo, aliás, quando ele está falando dessa pulsão sexual que ela vai ser descarregada no ambiente, ele percebe que tem essa descarga física do corpo, mas ele vai perceber que tem uma descarga também subjetiva, né? Tem um prazer subjetivo que também acontece. E a gente pode observar isso na fase anal. Porque, por exemplo, a criança, ela tem a satisfação da retenção e da evacuação das fezes. Então, ela tem a tensão do corpo, ela tem a tensão de soltar, e aí ela percebe aquela satisfação de segurar e soltar as fezes e ter esse prazer. Mas não só isso, ela também começa a perceber que quando ela vai no banheiro, quando ela não vai, se ela faz cocô, se ela não faz, aquilo reverbera na satisfação e na frustração dos cuidadores. E aí a criança começa a entender que aquele controle, quando a mamãe fica felizinha, quando o papai fica felizinho, ou fica preocupado porque ele foi no banheiro ou não, também causa uma sensação de prazer, né? Aquela relação com o outro também causa uma sensação de prazer. Essa descarga funcional também acontece. E aí o Freud vai falar sobre o conceito da adolescência, né? O Freud, ele não separa uma psicanálise para adolescentes e para adultos, mas ele pontua como uma fase genital, né? Depois da fase de latência tem a fase genital, e ele traz como uma puberdade. O que é essa puberdade que o Freud vai falar, né? Ele vai falar de mudanças corpóreas, então a gente vai falar do formato do corpo, do surgimento dos pelos, aumento das mamas, aumento dos órgãos genitais, a mudança de voz, a menstruação para as meninas, a primeira poluição para os meninos, os traços faciais, tudo isso muda no corpo do adolescente. Mas ele não fala só disso, ele também fala das pulsões. Então, o que quer dizer? Quando a gente fala do bebê, da criança, ele vai falar que é um perverso polimorfo. O que é um perverso? É aquele que sente prazer em tudo. O prazer dele está em várias zonas erógenas do corpo. Então, no peito da mãe, ele pega as coisinhas, põe na boca, o cocô, tudo isso, as relações subjetivas, tudo isso vai dar prazer para ele, vai ter essa descarga de prazer no externo, né? Mas quando a gente entra na adolescência, essa diferenciação muda, né? Então, o corpo erógeno do bebê, ele muda para uma primazia genital, ele vai falar. Então, o quê? As pulsões, elas são afuniladas para um lugar genital. E é diferente, né? Essa diferença da criança que muda para o adolescente. Mas o adolescente, ele tá o quê? Ele já está numa interdição cultural. Então, quando a gente vai falar da criança, que ela está na fase fálica, e ela vai para uma fase de latência, ela vai fazer aquela dissolução do édipo, né? O complexo da castração. Então, ele tem aquele amor pela mãe, tem o triângulo édipo básico ali do Freud, né? Falando de um menino que ama a mãe, rivaliza com o pai, bem basiquinho. Para ele entrar na fase de latência, ele vai ter que recalcar, ele vai ter que colocar isso para dentro para eu poder entrar na fase de latência e continuar o meu desenvolvimento. Quando a gente fala da adolescência, existe esse retorno desse édipo, esse retorno inconsciente. O que ele quer dizer com isso? É que essa sexualidade, ela volta. Só que a última vez que eu me avi com essa sexualidade foi quando? Na proibição incestuosa. Então, quando esse ímpeto sexual pelo outro, aquela vontade de prazer em relação ao outro, me foi castrado pelo rival, né, do triângulo edípico. Então, a última vez que eu me vi com essa pulsão sexual tão forte por alguém, a proibição incestuosa aconteceu. Não só isso, está acontecendo tudo isso num jovem que já está bastante inserido na cultura, né? Está bastante inserido na sociedade. Então, ele vai trabalhar com aquele princípio do prazer da realidade, ou seja, eu tenho várias coisas acontecendo, eu tenho várias questões de prazer que eu quero ir buscar no mundo, que eu quero colocar no mundo, mas eu tô
submetido à realidade. Então, eu quero fazer várias coisas, eu tenho vontade de sair com meus amigos, eu tenho vontade de comer o que eu quiser, tenho vontade de um monte de coisa. Mas eu tenho que lidar com a minha mãe, com o meu pai, com o meu avô, com a minha escola, com tudo que as coisas... Né, cuidar do meu quarto, preciso fazer exercício. Tudo isso ele vai ter que se haver para ele fazer essa negociação. Então, além de todas as questões da sexualidade acontecendo, ele também vai ter que se haver com as responsabilidades do crescimento. Então, esse despertar sexual, de uma forma intensa das pulsões, como eu havia falado, ele vem junto com o quê? Com fatores biopsicossociais. Bio por causa do corpo, psico por essas proibições incestuosas, essas diferenças de pulsões, e sociais, porque ele vai entrar também naquela fase em que as pessoas vão colocar ele, tipo, e o namoradinho, e a namoradinha, só sai com os amigos, não quer falar mais com ninguém. Então, o lugar social dele também muda. E aí ele vai ter, quando ele estava na infância, né, no complexo de Édipo ali, ele queria ter o acesso sexual ao corpo do outro, mas ele não tinha como, ele não tinha um corpo sexual para isso, ele não tinha um corpo formado para isso. Então, ele teve que recalcar isso. E aí, para ele lidar com isso, né, a proibição incestuosa aconteceu, só que agora ele tem esse corpo, agora ele pode viver essa sexualidade. Só que ele tem inexperiência, ele não sabe como fazer. E aí, para ajudar nesse processo de se apropriar dessa sexualidade, ele vai usar a fantasia. Junto com tudo isso que está acontecendo, ele vai ter que fazer o luto da infância e, consequentemente, um afastamento dos familiares. Por quê? Porque ele não é mais, aquele corpo mudou, ele não é mais aquela criança. Ele não é mais, não está naquele lugar de todas as expectativas que os pais criaram para ele, né? Daquela criança queridinha, fofinha, amadinha, que é boazinha. Não, agora está acontecendo um monte de coisas comigo que eu vou ter que me haver com isso que está acontecendo. E aí eu preciso entender quem que eu sou, eu preciso saber o que eu estou fazendo. E eu começo a perceber que os meus pais não são aqueles heróis que eu imaginava, que eles também erram, que eles também são humanos. Então, isso vai me gerar uma sensação de tá tudo estranho, eles não são o que eu imaginei que era, e aí vai rolar todo esse conflito, essa angústia, né? E aí eles vão ter que saber com esse corpo. Então, essas características, o Jean-Jacques Racial vai falar uma coisa muito interessante, né? Porque essas características que nele agora mudaram, desse corpo que o Freud fala que mudou, ele vai perceber que não é só a mudança do corpo, né? É a mudança do quê? Antes, essas características que eu vejo, né? A mama mudou, o quadril ficou mais largo, eu tenho barba, tudo isso antes era uma característica do outro. Então, se a gente voltar para o complexo de Édipo, era a característica do meu objeto de desejo, era a característica do meu objeto de rivalidade. Ele estava no outro antes, não estava em mim. Então, quando eu começo a ter essas características, elas não são minhas, elas são do outro e elas estão entrando no meu corpo. É quase que um lugar, o Jean-Jacques Racial vai falar de uma invasão do corpo do adolescente. E isso é muito interessante, porque como é que eu vou me haver com essa invasão todas essas coisas que estão acontecendo no meu corpo, da qual eu não era meu antes, não fazia parte de mim. O que eu vou usar? Para que serve isso? Como é que funciona? E ele começa a perceber que não só acontece isso com ele, acontece com os outros. E ele percebe que o corpo dele começa a ser desejado ou não pelos semelhantes. Então, esse corpo começa a ter um valor diferente na sociedade. E aí, eu fiquei pensando, né, sobre essa invasão do corpo, e eu acho que às vezes a gente, não sei se a gente recalca, ou se é muito complexo, ou para algumas pessoas é mais fácil, para outras não, mas a gente não se avê quanto pode ser angustiante esse corpo mudar tão rápido em tão pouco tempo. Então, eu coloquei aqui duas imagens de duas pessoas mais velhas do que adolescentes, porque eu imagino que talvez, para o nosso público que está aqui, talvez seja mais fácil da gente entender, no sentido assim, agora que a gente é adulto, qual foi a primeira vez que você se deu conta de ter, por exemplo, um fio branco? O primeiro fio branco que saiu, ou que você teve a primeira marca de expressão, que você mexe o rosto assim, ela não sai mais do lugar, ela está sempre ali marcada. Ou, sei lá, você foi pegar uma coisa no chão e as costas deu aquela fisgadinha e fala, nossa, né? Então, a gente vai saber com essa mudança do corpo, que era o quê? Era nos pais, nos mais velhos. Eu sou jovem, eu trabalho, pego ônibus, acordo de manhã, vou dormir tarde, faço um monte de coisas. E essas características da idade, né, estão chegando em mim. E a gente tem que se haver com esse, meu Deus, eu estou envelhecendo. Então, imagina, a gente está falando de uma coisa pequenininha que a gente tem que ver, que dá aquele impacto. Imagina um adolescente que muda tudo, né, de uma infância que ele vai começar a entrar numa vida adulta e esse corpo modifica. E aí ele vai ter que se apropriar desse corpo, de algum jeito. E ele vai começar por onde? Busca de objetos representacionais. O que quer dizer isso? Bom, se o meu corpo está mudando, como é que eu me aproprio dele? Então, a gente pode falar
de sutiãs ou lingeries para as meninas, a gente pode falar de barbeadores para os meninos, a gente pode falar porque agora eu posso ter um celular X ou Y, posso começar a sair com o pessoal, posso usar um certo tipo de roupa, eu posso, né, me apropriar para eu começar a sentir que esse corpo é realmente meu. E eu vou perceber que os meus semelhantes, meus amigos, a galera da escola, todo mundo está nesse processo. E para ele começar a lidar com essa apropriação desse corpo e dessa sexualidade que está emergindo nele, ele vai explorar esse corpo. Então, a gente vai falar de masturbação, a gente vai falar de toque, a gente vai falar de conhecimento do corpo, são todas as coisas muito naturais. Só que a doutora fala uma coisa muito interessante, né, de, por exemplo, ele tem o corpo que pode virar ato, então ele pode ter a relação sexual, mas ele é inexperiente, ele não sabe como fazer. Então, nesse processo de conhecimento do corpo, ele vai fazer, por exemplo, uma sudação. Só que ele não tem um parceiro, então ele vai fazer o quê? Ele vai usar a fantasia. A fantasia vai estruturar. O que é a fantasia? É a série que eu assisto, é o filme que eu gosto, é os K-pops que eu sigo, e tem o cantor não sei quem, e tem a cantora, e tem os heróis, e tem os animes. Então, tem figuras ali que vão permear esse imaginário desse adolescente para ele começar a se apropriar dessa sexualidade. E aí, esse corpo que é novo, vai ter o quê? Um valor sexual novo. Então, assim, antes ele era uma criança, ele tinha um certo corpo ali. Quando ele muda para a adolescência, esses movimentos todos, toda essa mudança corpórea acontece, ele percebe o quê? O meu corpo começa a ter valor sexual, que antes ele não existia. Então, os semelhantes, os outros, começam a ver que eu tenho um corpo que pode ou não ser desejado. E aí, com isso, que não é só o meu corpo que pode ser desejado, eu também começo a perceber e desejar o corpo do outro. Eu começo a perceber que tem um menino, uma menina que me interessam, ou que são, né, que eu acho mais bonito, que eu não me interessa tanto. Eu percebo que me desejam ou não sou desejado. Então, a gente vai falar de uma pessoa que está num padrão ou não está num padrão. Então, ele vai ter que viver com essa ambiguidade do desejo sexual num lugar de objeto de desejo e sujeito de desejo. E ele vai ter que se haver de como lidar com essa situação. E aí, para ele fazer isso, com esse desejo sexual, ele vai fazer o quê? Primeiramente, ele vai hesitar ao encontro. Por que ele vai hesitar ao encontro? Porque a gente está falando de ter que romper com aquela proibição do incesto. E quando a gente não está apropriado dessa sexualidade, eu não consigo fazer isso ainda. Então, ele vai oscilar nesse encontro com a sexualidade entre uma afirmação de si mesmo e o desejo do outro. Que é a afirmação de si mesmo? O Jean-Jacques fala de uma autenticidade. Então, assim, vai ser aquela fase em que, não, agora eu só uso xadrez. Não, agora eu sou gótico. Ah, agora eu só assisto não sei o quê. Então, assim, vai ter, agora eu sou artista. Não, eu só escuto tal música. Então, ele vai ter ali uma expressão de autenticidade, que só ele é assim, que ele é descolado, que só ele que faz, ou não. Ou ele vai buscar uma reclusão, ele pode ficar mais no quarto, não, eu não preciso de ninguém, só eu me basto, eu não tenho que estar perto de ninguém, porque não tem necessidade. Então, essa afirmação vai vir em alguns pontos, só que ela vai ficar na oscilação do desejo do outro, que eu também quero fazer parte da galera, eu também quero ter o mesmo celular que todo mundo tem, eu também quero participar dos lugares que todo mundo vai, eu também quero saber as gírias do momento, eu quero falar os memes, eu quero ter essa comunicação com o pessoal que é da minha idade, com a galerinha da escola. Então, ele vai ficar oscilando nesse encontro da sexualidade. Por quê? Porque essa proibição incestuosa não vai fazer com que ele consiga virar ato, né? O Freud fala muito também de um lugar de ter a pulsão sexual na primazia genital junto com uma outra formação amorosa, para a gente poder ter esse encontro da relação sexual, né? O adolescente vai precisar ter essas duas coisas para talvez romper com essa proibição do incesto e virar ato. Como ele ainda não consegue fazer isso, como ele ainda é inexperiente, como ele ainda não está apropriado dessa pulsão sexual dele, para virar ato, né, para ter uma relação sexual, ele vai ter o quê? Relações homoafetivas e heteroafetivas. Então, a gente está falando assim, eu não estou falando de uma orientação heterossexual ou homossexual, estou falando de relações homoafetivas e heteroafetivas. O que quer dizer? Por exemplo, aquela menina que só tem amigas meninas, ou menino que só anda com os moleques do futebol, do basquete, que tá todo mundo sempre ali. Por quê? Porque eu ainda não dou conta de interagir com o meu objeto de desejo, né? Por exemplo, uma menina que gosta de meninos, ainda não tenho condição, não sustento aquilo, então só tenho amigas meninas, só ando com as meninas, mas é um jeito de eu começar a expressar essa sexualidade, porque a gente se abraça, a gente tira foto juntinha, de rostinho colado, a gente senta no colo da outra, a gente dorme junto, e dá risada, os meninos também brinca, pega um, puxa o cabelo, dá risada, tira sarro. Essas são formas da gente começar
que até a Janaína colocou na apresentação dela, da gente se apropriar dessa relação com o outro, né? De eu começar a colocar e viver essa sexualidade que dá dentro de mim. Mas a gente pode falar de relações heteroafetivas, então quer dizer que pode ser aquela menina que também só tem amigos meninos, ou um menino que só tem amigos meninos, vice-versa, né? Independente do objeto do desejo, mas que só tem relações com o objeto do desejo, mas são todos da friend zone. Eu tenho vários amigos meninos, mas eu não beijo ninguém, eu não fico com ninguém, a gente é só amigas, tudo parceiro. Então, assim, ela também não dá conta ainda, por exemplo, de romper com essa proibição do incesto. Então, ela vai viver essa sexualidade com os meninos, não, eles são todos meus amigos, eles me escutam, a gente é parceira, não sei o que lá, para também poder começar a se a ver com esse objeto de desejo de um jeito que eu ainda não rompa com a proibição do incesto, né? E quando ele conseguir romper, né, que é nesse lugar de, então eu me apaixonei, então eu gostei de alguém, então aí eu vou dar de cara nisso, é um outro estágio. Enquanto ele não consegue fazer isso, o Jean-Jacques Racial, ele fala que algumas pulsões parciais ficam muito fortes. O que quer dizer isso, né? Quando a gente vai falar de um jogo de sedução com alguém, então, sei lá, a gente tá ali conhecendo uma pessoa, a pessoa olha pra gente, a gente sorri, aí mexe no cabelo, aí a pessoa vem, encosta no seu ombro, fala alguma coisa, dá uma risadinha. Então, tem várias pulsões ali acontecendo, que é a da voz, a do olhar, a do toque, a do cheiro. Todas essas pulsões estão acontecendo em prol de uma sexualidade, uma pulsão parcial, né? Não uma pulsão final da relação. E aí ele vai destacar duas dessas pulsões que são mais fortes. Ele vai falar da escópica e da vocal. A pulsão parcial escópica para as garotas, ele vai dizer que é mais forte. Por quê? Porque ele fala que o corpo da menina, querendo ou não, ele muda naturalmente. Então, assim, o seio pode mudar, o quadril pode mudar, a cintura pode afinar, o rosto pode ficar mais delicado. Tudo isso, óbvio que a gente não vai falar que todas vão, né, ter essa transformação desse jeito, mas alguma coisa sempre vai mudar naturalmente, sem as meninas, né, precisar fazer nenhum tipo de esforço. Então, só essas características por si só já tem um valor sexual, social e subjetivo. Então, elas vão atrair o olhar, o desejo do outro, através dessas características, né? Então, ele vai falar que a pulsão parcial escópica para as garotas é muito forte, tanto que a gente pode perceber em setting, quando a gente atende algumas adolescentes, que elas falam muito sobre, eu postei tal foto no Instagram e ele não curtiu, ou fiz não sei quantos stories e ele não comentou nada, ela não comenta nada, eu tô tirando foto, tô mandando, tô curtindo, tô mandando foguinho, mas ele não fala nada. Então, a rede social, principalmente essas de fotos, né, de TikTok, de Instagram, elas pegam para as meninas bastante. Já para os meninos, ele vai falar de uma pulsão parcial vocal, que é o quê? Os meninos vão passar por aquela fase da voz meio esquisita, e em algum momento essa voz vai se solidificar. E aí, quando ela se solidificar, ele vai falar que eles vão se apropriar dessa voz, dessa pulsão através dessa voz, contando piada, fazendo gracinha, no chaveco, conversando com as meninas, né, falando o quanto ele olha, eu jogo bola, eu faço gol. Ele vai se apropriar, né, dessa voz para poder chamar também o desejo do outro desse jeito. E aí a gente vai falar um pouco de como que a sexualidade nessa contemporaneidade do adolescente, né? Então, hoje na sociedade, a gente não possui ritos de passagem dessa adolescência, né? A gente entende que a adolescência é uma coisa natural, vai acontecendo aí, mais ou menos como tem que acontecer, a sexualidade principalmente, né? A gente vai falar de a gente tem um lugar muito, assim, simples, né? A gente aborda a sexualidade com os adolescentes falando o quê? De ISTs, prevenção contra a gravidez, num lugar muito protocolar, muito médico, sabe? Mas a sexualidade, ela é muito mais ampla do que isso, ela é muito mais abrangente, né? Se a gente está falando aqui, a gente experimentou sexualidade, todo mundo gosta de ter relações sexuais, todo mundo gosta de ter orgasmo, a gente gosta de se sentir desejado, a gente gosta de desejar o outro, tudo isso é do âmbito da sexualidade, que não vai ser abordado com os adolescentes, né? E esse adolescente, ele vai se haver com tudo isso para se apropriar dessa sexualidade no ambiente contemporâneo hiperconectado e super consumista. Então, o que ele vai fazer? Como ele está se havendo com tudo isso, não existe um rito para a passagem dessa apropriação sexual. Eu vou lidar com o que eu posso. Então, eu vou fazer o quê? Os celulares estão na mão dos adolescentes. Então, eles vão usar essas redes para começar a construir essa referência simbólica de como se apropriar da sexualidade, o que é ser atraente, o que é desejar, o que é ser desejado. Então, eles vão usar para o bem ou para o mal esses celulares que estão na mão deles. E aí, eles vão acabar substituindo, né, professores, autoridades, onde ele poderia, de repente, buscar essa ajuda para a simbolização desse momento em fóruns tipo Reddit,
redes sociais tipo Instagram, TikTok, inteligência artificial, perguntar para o chat GPT. Então, qual que é o problema de usar esses meios? Essas interfaces, né, esses lugares, são tudo de big techs que visam lucro. Então, o que dá lucro, né? Que respostas esses adolescentes vão ter dessas interfaces que eles vão interagir? Uma hipersexualização, um consumo exacerbado, uma falsa sensação de completude, uma hipertrofia de reflexão. Por quê? Porque é o que vende. Quando a adolescente ela usa o TikTok, usa o Instagram, usa as redes sociais e vê ali que o corpo que dança, que seduz, que está menos coberto, é aquilo que chama a atenção do outro, aquilo que eu vou entender que aquilo é sexualidade, eu vou entender que aquilo é ser desejado, eu vou entender. Então, traz aquela construção do que é ser apropriado da sexualidade, do que é ser atraente, do que é viver essa sexualidade. E aí vão ter coisas também do tipo, se você usar esse tipo de roupa, você vai ser desejado. Se você tiver esse tipo de celular, vai ser bacana. Então, todas essas coisas vão me dar respostas de completude, né? Então, eu não preciso pensar sobre aquilo. Eu vou ter celular, eu vou ter esse corpo, eu vou ter essas roupas, eu vou ter esse tipo de nariz, eu vou ter esse cabelo. Então, tudo isso está completando esse buraco que é me haver com a minha sexualidade. E aí eu não tenho essa reflexão sobre o assunto. É claro que a gente não está aqui para demonizar, né, as redes sociais, os celulares, nem nada disso, porque a gente pode criar laço, a gente pode construir coisas através disso, a gente pode ser muito enriquecedor, desenvolver muito a estrutura do adolescente, do indivíduo. Até trouxe aqui o exemplo da pandemia de 2019, porque apesar de ter sido terrível, a gente vai viver muitas consequências do que aquilo aconteceu, né, dos adolescentes que ali, adultos, todo mundo, crianças, que viveram aquele momento. Muitos adolescentes tiveram que se haver com esse processo de maturidade da adolescência nesse período. E a única coisa que eles tinham para viver era o celular. Era esse lugar de conexão das redes sociais, do WhatsApp com os colegas. Era a única coisa, e eles conseguiram. Então, existe um lugar em que a gente pode utilizar isso para o bem, que pode ser bacana para eles, para ser um jeito saudável e de apropriação da parte deles, sabe? Então, eu acho que a gente precisa de políticas públicas, talvez, para cuidar um pouco dessas redes sociais, né? Para cuidar um pouco do que é colocado ali, do que é vendido para aquele adolescente que está utilizando, consumindo essas redes. E aí eu trouxe aqui 2 estudos de caso para a gente pensar rapidinho sobre o assunto. Então, a gente tem a Ellie de 14 anos, que é uma menina. Ela traz assim, não sou feminina, me vejo muito masculina. Eu pergunto, o que quer dizer ser feminina? E ela fala, não sei, mas quando eu vejo, eu sei que é. Só queria ser, para ter um namorado. Mas eu só beijei um menino do prédio da minha amiga até agora. Então, assim, a gente vai construir o que é ser feminina. Quando ela fala, eu não sei o que é ser feminina, mas quando eu vejo, eu sei que é, ela me fala de um vídeo do TikTok, que ela vê uma menina ali, com uma roupa curtinha, dançando uma dancinha sensual, e ela fala, isso é ser feminina. Eu não sei o que é, mas eu sei que isso é ser feminina. E aí, a gente começa a construir o que é ser feminino e o que é ser masculino. O Freud, ele traz muito uma questão de energia masculina num lugar de atividade e energia feminina num lugar de passividade. Então, assim, isso são todas características que a gente dá nome para uma organização social, né? Então, a gente vai falar, sei lá, uma característica mais ativa, mais altiva, é uma coisa mais masculina, uma característica mais acolhedora, mais gentil, é uma característica feminina. Mas é uma questão organizacional. Isso. Então, por exemplo, se a gente for falar dessas características, a gente vai ter que falar com os adolescentes de como que é. Então, assim, ser feminina, tá, o que é ser feminina? Ser feminina é isso, ser feminina é aquilo, ser feminina... Tá, e ser masculina? Ser masculina é isso... Pera, mas então não tem características masculinas em mulheres? Não tem características femininas em homem? Então, um homem não pode ser acolhedor, não pode ser gentil, não pode ser amoroso? Uma menina não pode ser altiva, não pode se posicionar? Então, como que é essa estruturação? E dentro dela, começar a perceber, pô, talvez eu tenha esses 2 tipos de características, talvez todos nós tenhamos todos esses tipos de características. E isso não diz se eu sou mais ou menos sexual, se eu sou mais ou menos desejável. Talvez eu possa me apropriar disso que eu sou e ainda assim alguém querer ficar comigo, e ainda assim eu conseguir ter um namorado. Então, no exemplo do menino, eu trouxe um recortinho assim, né? Eu preciso ser homem, de verdade. Ganhar dinheiro, para ir poder namorar. Aí eu falo, como assim, homem de verdade?
O que ganhar dinheiro tem a ver com namorar? Aí ele traz, sabe, fazer as paradas, tipo trocar pneu e tal, e precisa ter grana para poder sair com a menina. Então, o que ele traz? Que masculinidade é trocar pneu, trocar chuveiro, saber colocar tomada. Então, aonde que está essa organização de habilidades, né? Ele está trazendo habilidades como se fosse uma masculinidade, como aquilo desse valor para ele de atração. E aí a gente vai de novo começar a construir o que é ser masculino, o que é ser feminino. Então quer dizer que um homem não é uma pessoa acolhedora, um homem não é uma pessoa que se emociona, né? Quando está com uma namorada, quando vai casar, ele não chora. Então, o 5 minutos, Carol. Beleza, Sam. O que é essa sensibilidade? Pode ou não haver no rapaz, né? E aí, por que precisa ter grana? Por que na adolescência, onde você dificilmente está num lugar trabalhando, né? Dificilmente você tem uma renda ali, como que eu tenho que ter grana para poder namorar? Então, eu nunca vou poder exercer a minha sexualidade, gostar de alguém na adolescência, não vou poder namorar, não vou poder beijar, não vou poder me apropriar desse lugar, de ter alguém, se eu não tiver dinheiro? Como que faz? Será que ela não faz sentido, de repente, talvez fazer coisas que não precisem de tanto dinheiro, ou ir num parque, curtir alguns ambientes na escola, com os amigos, que sejam suficientes para você começar a poder se apropriar de estar com essa pessoa? Então, são lugares que a gente vai abrindo no setting com o adolescente, sabe? E aí, minhas considerações finais é exatamente isso, é falar sobre o setting de analista, né? Não só para os analistas, mas para os professores, para os psicopedagogos que se colocam nesse lugar também. Então, abordar sobre a sexualidade com um acolhimento, com naturalidade, sobre os questionamentos que vão vir, as inseguranças. Então, esse despertar da sexualidade vai vir no âmbito do real ou do virtual, porque é o que está na vida deles hoje em dia, e também pode vir no âmbito do subjetivo ou de vir a ato. Não, eu quero transar com meu namorado, não transei ainda, estou pretendendo, ou estou gostando de alguém. Como é que namora? Como é que eu sei que eu estou gostando mesmo da pessoa? Como que eu faço esse movimento? Então, trazer essa naturalidade para essas questões dentro do set, do ambiente que os adolescentes estão, é muito importante. Falar de masturbação, falar do conhecimento do próprio corpo, validar os desejos, né, normalizar essa experiência da sexualidade, é muito importante, porque é um espaço que eles têm para poder falar, porque, como a gente disse, apesar de ter aquelas coisas, né, filho, seu corpo está mudando, né, a gente tem essa coisa mais caricata, ele vai ter esse afastamento familiar, então mesmo que os cuidadores tenham, né, os pais, as mães, tenham essa vontade de lidar com eles vão ter esse afastamento desse lugar. Então talvez ele precise de outras figuras representacionais, de autoridade, que podem lidar e podem abraçar ele nesse lugar. Então, para a gente poder propiciar que seja um desenvolvimento sexual bacana para ele, sabe? E para nós, como cuidadores, analistas, psicanalistas, psicopedagogos, professores, para a gente poder implicar, sustentar a vontade do crescimento desse adolescente diante do desejo dele, sabe? E possibilitar a construção sexual subjetiva, autêntica, para a constituição de um sujeito desejante. Por que eu falei de sujeito desejante? Porque, embora eu tenha trazido toda a minha apresentação em volta da sexualidade, e como é a apropriação dele, né, nesse processo, a sexualidade nada mais é do que o despertar para outros tipos de lugar, para buscar desejo e satisfação de prazer em vários âmbitos da vida. Então, quando eu consigo me apropriar sexualmente de uma forma saudável, elaborando a partir de mim, entendendo quais são os meus limites, entendendo o que eu quero, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu desejo, o que eu não desejo, de uma forma saudável e apropriada, eu vou poder fazer isso em outros lugares. Então, eu vou poder fazer isso na minha profissão, eu vou poder fazer isso nas coisas que eu estudo, nos círculos de amizade que eu frequento, nas relações familiares que eu construo. Tudo isso vai reverberar em outros lugares que eu coloco a minha sexualidade, que eu busco prazer no mundo. Então, falar de sexualidade não é falar só de transar ou não, de ter a primeira relação ou não, de doenças sexualmente transmissíveis ou não, de engravidar ou não. É muito mais amplo, e normalizar isso. E acho que essa minha palestra, que eu estou dividindo aqui com vocês, eu acho que assim, se minimamente eu fiz vocês pensarem um pouco, como é que foi a minha adolescência, né? Como é que foi esse processo? Porque quando eu trago no setting com muitos analisandos meus sobre as experiências sexuais que eles tiveram na adolescência, a gente percebe o quê? Muitas vezes são coisas atrapalhadas, são coisas que eu não sabia direito o que estava fazendo, é um pouco traumatizante. É difícil alguém falar, não, foi super tranquilo, foi gostoso, conversei, tive uma apropriação. Quantos de nós, ou tivemos pais, ou fomos pais,
que viraram para os meninos e falaram, viu, você vai ter uma primeira ereção, é normal, você quer ir no médico, porque as meninas a gente ainda faz, né, quando tem uma primeira menstruação, às vezes as mães levam para a ginecologista, mas e os pais, e as mães, para os meninos? Será que a gente tem esse cuidado também de falar que esse corpo vai acontecer isso, ou não? Tem essa conversa? Não tem? Como é que é, né? Então, fazer a gente se visitar nesse lugar de como a gente se lida com a sexualidade, né? E como que a gente viveu ela na adolescência, porque se a gente se apropria disso, desses temas dentro da gente, eu acredito que a chance da gente conseguir colocar ele para fora, para acolher esses adolescentes que estão aí no hoje, é muito mais fácil. Então, essa foi um pouco da bibliografia que eu usei. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, a gente conversa na mesa redonda. Foi um prazer. E muito obrigada pela atenção de vocês.